A palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre ansiedade, e que está em Mateus 6:26, que vai ser o texto base, que diz assim: Observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E aí eu trouxe aqui uma pergunta, né? Aonde as preocupações da vida têm nos levado? E eu trouxe um diálogo de dois pardais, que diz assim: por que os seres humanos andam tão ansiosos e estressados atrás de dinheiro e de coisas? O outro pardal respondeu: vai ver, eles não têm um Pai celestial como o nosso, que cuida deles. Então, aqui, o que que esse versículo está nos chamando a observar, né? O cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Qual que é o nosso nível de intimidade com o Pai para nós compreendermos a nossa dependência dele, que precisa ser total. Não é uma parte, é uma dependência total, assim como as aves. Elas têm uma dependência total do Pai. Será que conseguimos entregar e descansar totalmente nele, confiando que ele cuida de cada detalhe? Ou vivemos com pressão do sistema, confiando em pessoas e promessas vazias e falsas? Essas promessas vazias e falsas, elas nos levam a gerar um nível de ansiedade, porque nós estamos confiando em homens e não em Deus. Eu trouxe aqui o significado de preocupação. É ocupar-se antes da hora e gastar energia e pensamentos com algo que ainda não aconteceu. É ocupar a mente antes do tempo. Preocupação na Bíblia é falta de confiança no cuidado com o Pai. É tentativa de controlar tudo. Uma carga que Deus não pediu para nós carregar. É fazer com o seu próprio braço e tudo do seu jeito. Porque a ansiedade, ela gera em nós algo que foge do nosso controle. Nós estamos sempre querendo saber do futuro. Nós parece que precisamos saber do futuro, que não é suficiente o que nós estamos vivendo no presente, mas eu quero ver o futuro. E por que que eu tenho essa necessidade de ver o futuro quando eu tenho um Deus que me criou e que o futuro pertence a Ele e não pertence a mim? Por que que eu não consigo confiar e entregar totalmente tudo a Ele? Porque eu quero as coisas do meu jeito, na minha hora e da minha forma. Mas não é o que o Senhor tem planejado para mim. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E por que que eu quero conhecer o futuro, se não tem necessidade? Eu preciso apenas confiar no Pai. Se Ele me gerou, mesmo antes do ventre da minha mãe, Ele já sabia de tudo. Ele já sabe de tudo. Por que que eu vou me preocupar com o futuro? Por que que eu vou me preocupar com amanhã? A preocupação, ela tem gerado uma ansiedade fora do controle, gerando medo, falta de esperança, frustração, sobrecarga emocional e tirando a paz. A paz não do mundo, mas a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor. E nós temos dado crédito ao inimigo. Nós estamos dando legalidade a ele quando a gente permite que a ansiedade nos domine e tome conta de nós. Quando nós não conseguimos controlar. Quando eu passava pelo processo da depressão, síndrome do pânico, e eu tinha aquela aceleração no coração, nossa, era horrível. Era algo assim que eu dizia, meu Deus, e não tenho o que tirar, não tinha. E eu comecei, eu acho que foi até a pastora Fábio que me ensinou a colocar a mão na minha cabeça e repreender aquilo em todo o tempo. E eu ia fazendo todas as vezes que me dava aquilo. E eu comecei a declarar que eu tinha a mente de Cristo, a mente de Cristo.
Porque nós precisamos aprender a controlar isso, nós precisamos entender que se eu entregar tudo ao Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas. Que eu não preciso ter medo, que eu não preciso ter a falta de esperança, eu não preciso estar o tempo todo frustrada, eu não preciso estar o tempo todo sobrecarregada, mas que eu preciso ter a paz que excede todo entendimento, que confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que não é sobre nós, sobre o que nós vamos fazer, mas sim do que nós entregamos para Deus para que Ele possa fazer por nós. A frustração vem porque as pessoas querem controlar aquilo que só Deus pode controlar. E ali no versículo, se nós observarmos, o Senhor diz não apenas olhar, mas para observar as aves. O Senhor pede para nós ter uma observação cuidadosa, atenta, sem distração no cuidado dele conosco, assim como ele tem com as aves. Nós que somos filhos dele, nós não conseguimos mensurar o tamanho do amor, do cuidado, da generosidade do Senhor na nossa vida. O quanto ele tem nos livrado de tantas coisas ruins. E mesmo assim nós temos a dificuldade de confiar e descansar nele, de ter a paz que excede todo entendimento. Então, o Senhor nos cuida para nós começarmos a observar o tanto que Ele tem nos cuidado, nos amado, o tanto que Ele tem derramado do seu amor, das suas bênçãos, das suas promessas que têm se cumprido. Se nós fizermos um feedback da nossa vida, nós não temos motivos para estar ansiosos, nós não temos motivos para murmurar, nós não temos motivos para falar mal de ninguém, nós não temos motivos para reclamar, para fazer algo que desagrada o coração de Deus. A nossa vida ela é tão boa e perfeita. Nós temos todo mundo com saúde, com pessoas da nossa família que já aceitaram Jesus, que já conheceram Jesus. Por que que a gente anda ansioso? Por que que a gente tem necessidade de ter dinheiro, de ter bens materiais? Quando para isso o Senhor não importa, quando nós morremos, nosso caminhãozinho ali com a mudança, ele não vai junto. Tudo vai ficar. E a gente tem ansiedade para buscar essas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ter sede e fome da palavra dele, assim como a corça anseia por água, nós devemos ansiar pela palavra, por o viver, por praticar a palavra. Essa última semana, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre as coisas do mundo, a palavra que me vem na mente é incrustado, sabe aquela coisa que tá ali impregnado na gente? E eu fiz uma oração, duas orações hoje que eu disse, Senhor. E eu fiquei, depois eu disse, eu não fiz essa oração por fazer, não fiz, eu disse, Senhor. Eu cheguei aqui em Itapema com um sapatinho só. Eu ia no café com um sapatinho só e eu dizia assim, Senhor, se alguém pedir pra mim fazer uma de manhã e tiver que tirar o meu sapato, eu disse, tô lascada, né? Porque era o único sapato que eu tinha. Eu disse, Senhor, eu cheguei só com um sapato aqui, mas tu já me deu tantos, e o que tu precisar tirar da minha vida, tu pode tirar. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada, nada, nada das coisas que me afastam de ti. Eu não quero que as coisas do mundo sejam mais importantes, as coisas me levem à ansiedade que eu não preciso. Eu não quero essas coisas para mim. Eu não quero. E eu fiz uma outra oração muito forte. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu estou entregando tudo a Ti agora. Que seja feita a Tua vontade. Eu disse, eu não quero nada, mas nada mesmo, Senhor, que me afaste de Ti. Se fosse outro tempo, acho que até ia doer fazer umas orações dessa, porque a gente às vezes é tão apegado às coisas materiais. Mas eu disse, Senhor, não, eu só quero a Tua palavra. Eu só quero viver aquilo que a Tua palavra quer que eu viva. Eu não quero mais viver num mundo onde as pessoas querem que a gente esteja sempre bem, que a gente esteja assim, que a gente esteja. Não, eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser, como que o Senhor quer que eu esteja, como que o Senhor quer que eu faça, como entregando tudo ao Senhor verdadeiramente. Porque eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Eu quero ser totalmente dependente, não importa a circunstância. Eu disse para ele, eu não quero cantar um louvor onde eu diga que não importa a circunstância.
Eu quero realmente viver isso. Que não importa a circunstância que a gente esteja, mas que a gente creia que o Senhor cumprirá todas as promessas dele. Ele tem tantas promessas lindas, a gente só não acessa porque a gente não lê. Ele tem tantas promessas lindas e a gente não vive elas porque a gente não pratica a palavra. A gente pode até ler, mas não pratica. E a gente fica questionando por que tantas coisas dão errado. Por que que eu preciso esperar saber do meu futuro? Por que que eu preciso esperar saber das coisas que Deus tem para mim, se eu não vivo nem o meu presente, da forma que eu deveria viver com o Senhor? Só um momentinho aqui. O observar, o Senhor nos chama a um observar de dependência total nele. As aves, elas não fazem planos, estoques e nem vivem antecipando tragédias. E o ser humano, ele é campeão disso. Né? O ser humano, ele não tem a dependência total de Deus, por isso que vive fazendo planos, planos e mais planos e mais planos. Não que a gente não tenha que fazer, mas é uns planos desenfreados, é uns planos sem sentido, sem direção. É estoque de para que estoque de coisas? Para que estoque disso, estoque daquilo e daquele outro? Para que? O futuro Deus pertence. E vivemos antecipando tragédias. O ser humano, ele põe, às vezes, faz um filme na cabeça dele de algo que nem vai acontecer, mas ele já imaginou tudo, ele já criou tudo na mente dele. Criando o quê? A ansiedade, o nervosismo, o estresse, tirando o foco daquilo que não deveria tirar. Por que que nós, seres humanos, nós não conseguimos apenas viver pela fé, como a palavra diz? Que nós viveríamos só pela fé. Nós devemos viver um dia de cada vez, porque o amanhã pertence ao Senhor. As aves, elas fazem a parte delas. Elas buscam o seu alimento, mas elas confiam e descansam no Senhor. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nos consagrar, nos arrepender, reconhecer, fazer a nossa parte de trabalhar, mas nós devemos descansar e confiar no Senhor, assim como as aves. Porque se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer o resto. Nós não precisamos fazer além daquilo que o Senhor nos pede. Nós queremos fazer o papel do Espírito Santo muitas vezes. Ah, não, ele não resolveu dessa forma hoje, mas deixa comigo que eu vou resolver, porque é assim que eu quero, é assim que eu preciso, porque se não for desse jeito, para mim não dá. Deus está nos chamando para tirar o foco do futuro e observar e aceitar o que Ele tem para nós hoje, no hoje. Nós tirar o foco do amanhã, tirar o foco do futuro e receber e aceitar aquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Em Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A preocupação, ela nem deveria ter lugar no nosso coração. Nem deveria. Porque se nós lemos a palavra e tomamos posse da promessa, será algo que não deveria entrar no nosso coração, seria a preocupação e a ansiedade. A preocupação nos leva a sair daquilo que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor nos chamou para viver. Nós vivemos adiando tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, pela ansiedade do futuro, pela ansiedade do amanhã. Viver um dia de cada vez. Nós precisamos parar de dormir pensando no que vamos fazer amanhã, no que temos para resolver. Nós precisamos parar de ficar dando crédito ao inimigo toda vez que eu vou dormir ansiosa, toda vez que eu acordo ansiosa, ou que às vezes eu nem consigo dormir porque a ansiedade está tomando conta de mim, eu estou dando crédito, eu estou dando legalidade ao inimigo, para ele conduzir a minha vida, as minhas emoções. E quando nós damos legalidade ao inimigo, nós estamos gerando a falta de paz em nós mesmos, a estresse, o mau humor, agonia, depressão, síndrome do pânico.
E muitas vezes nós nem percebemos que estamos assim no dia a dia. Nem percebemos que estamos tão estressados, tão agoniados, tão de mau humor. Muitas vezes nós nem conseguimos perceber isso. O Senhor, Ele é o único que cura o passado, acalma o presente e garante o futuro. E nós, às vezes, não queremos que o Senhor cure o nosso passado e que Ele não acalme o nosso presente. Mas nós estamos desesperados para saber o futuro. Qual a necessidade de nós saber do futuro? Por quê? Por que queremos tanto, ansiamos tanto, se não conseguimos muitas vezes nem viver o presente, mas queremos nos preocupar com o futuro? Muitas vezes não queremos deixar Deus curar o passado e cuidar do presente, mas queremos controlar o futuro, controlar o que é impossível. O que é impossível nós queremos controlar. Por isso que o ser humano anda tão doente. É a doença do século, a ansiedade. Por não poder controlar as coisas, por não ter o controle de tudo. Um passado mal curado gera doenças físicas. E com isso, nem nos preocupamos. Nós não queremos saber se o nosso passado está curado ou não. Nós queremos viver o presente, porque é o que importa. Queremos viver o futuro, desculpa, que é o que importa. E por quê? Não queremos curar o passado. Como que vamos viver um presente na paz que cede o entendimento e num futuro que pertence a Deus, se nem o nosso passado ainda está curado? Passado mal curado gera doenças físicas e com isso nem nos preocupamos, mas o futuro sim precisa ter o controle. Para que que nós precisamos ter o controle? Porque queremos resolver um problema do futuro se não resolvemos nem o problema do passado. Sabe aquelas pessoas acumuladores, eu não sei se vocês já viram, que elas são doentes, que elas não conseguem ser curadas porque têm as feridas do passado, mas elas querem acumular muitas coisas para o futuro porque elas acham que aquilo ali elas vão usar, que vão precisar e vão acumulando, acumulando, acumulando. Assim somos nós. Nós não resolvemos o passado, mas queremos acumular coisas para o futuro. Não queremos limpar o lixo do passado, mas já queremos viver o futuro. Que futuro nós vamos viver se não curar o nosso passado, se não limpar as sujeiras do passado? E tudo isso que nós guardamos para precisar para um futuro, é um futuro que nós nem conhecemos, né? Mas que tem roubado a nossa energia e a nossa conexão com o Pai. Se toda a ansiedade que a gente tem para conhecer o nosso futuro, nós depositássemos na intimidade no relacionamento com o Pai, imagina quanto frutífero não seria isso. Mas preferimos nos preocupar com tudo, menos ter intimidade e relacionamento com o Pai. Em Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele diz assim: consagra ao Senhor tudo. Significa todas as coisas. O conjunto completo, sem exceção. Consagrar tudo. Tudo que você tem, as suas ideias, os seus planos, entregar ao Senhor, confiar e descansar que é Ele que vai fazer todas as coisas. Que não é nós que vamos fazer. Nós não temos poder para mudar ninguém, nós não temos poder para fazer nada. Se o Senhor não for o centro da nossa vida, nós estamos na direção errada. Nós estamos com o foco errado. E para quem devemos entregar? Para o Senhor. E nós temos entregado para quem? As nossas aflições. Para pessoas que muitas vezes não são nem pessoas que deveriam estar ouvindo o que nós estamos precisando falar, que vêm com os aconselhamentos errados, que nos deixam mais ansiosos ainda. Para quem que nós estamos confiando a nossa vida? Para quem que nós estamos confiando as nossas aflições? Para quem que nós estamos, muitas vezes, emprestando também os nossos ouvidos, que gera ansiedade em nós?
O dono do ouro e da prata e tudo que há nesse mundo é o Senhor. Acho que a gente não consegue mensurar a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Porque nós, às vezes, confiamos só naquilo que a gente vê. Porque eu tô vendo, que eu tô vendo. Se eu vejo uma barra de ouro ali, eu tô vendo na minha frente, então eu vou confiar que se eu desmanchar ela e eu vender, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas um dinheiro que vai criar ferrugem. Quando nós devemos procurar o ouro e a prata que vem direto do céu, que essa não dá ferrugem nenhuma. Ela nos leva para a eternidade, ela nos leva para direto para o céu. Por que temos desviado a nossa atenção? Que tem nos distraído, que tem tirado o foco de estar na presença do Senhor. O nível de ansiedade e preocupação tem levado as pessoas à loucura ou até mesmo à morte. Porque quando a gente está num nível de ansiedade muito grande, nós não conseguimos confiar e descansar no Senhor. A nossa mente ela fica perturbada. Ela gera um nível de ansiedade que às vezes pensamos em até tirar a nossa vida. E por que que nós fizemos isso? Deus não nos revela o futuro não porque ele é mau, mas é justamente para nós ficar tranquilos e saber que é ele que cuida de tudo. É ele que sabe os planos que tem para nós. É Ele quem cuida de todas as coisas. Nós não precisamos nos preocupar com amanhã. Nós temos o Todo-Poderoso, o Grandioso, o grande Eu Sou que cuida de todas as coisas. Então ele diz: se preocupe com o dia de hoje, com o que vocês estão vivendo hoje, deixa com amanhã eu cuido. Vocês não precisam se preocupar, filhos, vocês não precisam se preocupar com amanhã. Se preocupem com agora, com o que vocês estão vivendo hoje. Vocês acordaram hoje, então se preocupem com o hoje. Vivam o hoje, vivam intensamente o hoje, segundo a minha palavra, segundo os meus princípios. Quem estabelece os planos é o Senhor, mas temos confiado em homens e cavalos quando a nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. Quando a nossa dependência precisa estar totalmente em Deus. Quando nós confiamos em homens, em pessoas que nós não deveríamos confiar, nós estamos saindo da direção do que o Senhor tem nos dado. E é segundos para nós nos distrairmos e sair da direção do Pai. É segundos, é no piscar de olhos nós estamos distraídos com as coisas do mundo. Salmos 37, 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quando ele fala o justo, não é o justo perfeito, mas é aquele que tem uma aliança com Deus, que não importa a circunstância, ele não quebra os princípios. Não importa o amanhã, não importa o amanhã, importa a aliança que eu tenho com o Senhor. E eu vou viver essa aliança hoje, porque é o hoje que me pertence, é o hoje que eu preciso resolver. Aí a passagem diz que não fica desamparado aquele que teme ao Senhor, que anda em obediência, que confia, que descansa e que entrega. Como é desafiador para nós andar em obediência, temer ao Senhor, confiar, descansar e entregar. Por que que temos tanta dificuldade? Nós vamos lá, oramos, entregamos, saímos do quarto, já pegamos tudo de volta, colocamos na nossa mochilinha, carregamos de novo. Porque não descansamos, não confiamos no grande eu sou. É eu que vou resolver. Quantas coisas a gente já colocou na presença do Senhor, mas quantas coisas a gente já pegou de volta, porque não foi no tempo que nós esperávamos. Tá demorando demais, Senhor, tá demorando demais. Nós devemos viver num tempo de santidade, integridade e dependência do Senhor. Um tempo de gratidão em todo o tempo. O que o ser humano acho que tem menos feito é ser grato a Deus, é ser grato de tudo que Ele tem feito. Nós temos muitas vezes o hábito de esquecer aquilo que o Senhor já fez por nós.
Se nós anotasse tudo que o Senhor já fez na nossa vida, eu creio que nós não teríamos ansiedade, porque nós não teríamos motivos para pedir muitas vezes, mas sim para agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. A gratidão, ela nos leva a um nível espiritual tão maravilhoso. Eu não sei se você já fez um tempo só de gratidão com o Senhor. A Daia trouxe isso há pouco tempo. O quanto a gratidão move o coração do Senhor. E eu, toda vez que a ansiedade quer entrar, eu começo a agradecer. Eu começo a agradecer, eu começo a trazer algo, eu começo a agradecer pelos meus filhos, pela minha família. Eu já vou mudando a minha mente, eu vou dizendo, não, isso não me pertence. Não me pertence. E eu vou começando a agradecer, agradecer. E aquilo ali muda. Parece que faz assim, ó. Sabe quando tira algo com a mão? É isso que acontece. Quando o coração quer começar a acelerar, eu começo, Senhor, te agradeço por isso, te agradeço por aquilo. E a gratidão, ela vai movendo o coração de Deus a favor de nós. Quando você decide entregar tudo ao Senhor, Ele te honra, Ele te sustenta, Ele te ampara e Ele provê todas as coisas. Nós precisamos crer que o Senhor já tem tudo pronto, mas como a pastora Fábio, eu disse para Fábio, quando eu falo assim, tá tudo preparado, não é que eu tô dizendo que não precisa orar. A gente precisa estar em oração em todo o tempo, né? E crendo que o Senhor vai fazer. Mas é uma forma de profetizar que já está tudo pronto. Mas sim, eu devo entregar, até para não ter ansiedade, eu preciso entregar tudo aos pés da cruz. Eu preciso entregar e saber que o Senhor vai fazer todas as coisas. Preciso fazer a minha parte para que o Senhor faça dele, porque se nós não fazer a nossa, o Senhor não tem como se movimentar a favor de nós. Então, o Senhor, Ele nos sustenta no amparo, Ele provê todas as coisas. O Senhor é o nosso provedor. Nós não precisamos depender de ninguém para prover nada na nossa vida. Nós precisamos entender que Ele provê todo o sustento que nós precisamos. É Ele que provê o nosso respirar, o nosso abrir de olhos. Quando nós acordamos de manhã, é Ele que nos acorda. É Ele que nos sustenta o dia todo. Por que que a gente anda ansioso? À procura de algo sem necessidade. Em Provérbios 3, 5, 6, eu creio que a ansiedade é algo que move o nosso coração nas coisas desnecessárias mesmo. A ansiedade, ela nos move a querer aquilo que não estamos precisando no momento, por isso que ela se torna uma ansiedade. E que nós possamos entregar isso ao Senhor em nome de Jesus. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes o nosso próprio entendimento tem nos levado a ruínas? Quantas vezes? Quantas vezes a força do seu braço, o eu posso, o eu consigo, o eu quero saber do futuro, o eu quero antecipar, tem nos levado à ruína? Quantas vezes? Quando devemos buscar nas Escrituras e não nos apoiarmos nos conhecimentos humanos. Quantas mulheres a gente tem atendido com conhecimento humano? Quando a palavra de Deus diz ali que nós devemos confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento, quando nós devemos confiar nos conhecimentos, na sabedoria de Deus. As pessoas estão cheias do conhecimento do mundo, estão cheias buscando Deus em tudo quanto é lugar. Quando não tem necessidade, é só pegar a palavra e ler. Quantos banquetes gospel as pessoas estão indo sem necessidade, quando o nosso melhor banquete é no nosso secreto com o Pai? Quantos banquetes gospel estão sendo enganados? Quantos? E as pessoas têm se alimentado disso dia após dia, quando o nosso melhor banquete está na presença com o Pai, no nosso secreto. A Fábio trouxe algo tão maravilhoso quando ela veio no café.
E eu não tinha me dado por conta disso, que nós fechamos nossos olhos e estamos no secreto com o Pai. E eu tenho muito hábito de fechar os meus olhos e me imaginar na presença do Pai. E quantas famílias eu levo nesse secreto comigo? Quantas famílias, quando eu fecho os meus olhos e eu me imagino lá ajoelhadinha com o Pai, e eu levo essas pessoas comigo. Eu disse, Senhor, obrigada porque eu tenho vivido esse secreto contigo, mesmo ao fechar os meus olhos. Eu disse, que lindo e maravilhoso isso. Como é bom em todo tempo a gente estar na presença do Senhor, não importa o lugar, não importa onde a gente esteja. E eu disse, Senhor, quando eu levo essas pessoas diante de Ti comigo, sabe quando a gente clama assim, o coração chega a rasgar? Eu digo, e eu não tinha levado como um secreto isso. Eu digo, que lindo isso. São pequenas coisas que o Senhor traz, são grandes revelações que transformam as nossas vidas, como essa. Então, quando você lembrar de fechar os seus olhos, lembre-se que você não está só fechando os olhos, você está no secreto com o Pai, no secreto com Ele. Mateus 6:26 diz: Observe as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Contudo, o Pai Celestial alimenta. Gente, não tem o melhor alimento do que a palavra. Esse alimento, ela nos dá todas as direções que nós precisamos. Nós não precisamos estocar nada, nós não precisamos buscar os banquetes gospel. Nós não precisamos buscar banquetes em mesas impróprias. Nós temos a palavra, nós temos a promessa na palma da nossa mão e glória a Deus que nós podemos acessar em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu comecei a criar o hábito, em vez de escutar um louvor, em vez de escutar uma pregação, eu estou colocando o fone, escutando a palavra. E ali eu fico em concordância com a palavra. E isso tem, assim, gerado algo dentro de mim que eu não tenho nem palavras para explicar. Não tenho palavra. Não substitui a leitura e a meditação. Mas eu estou ali. Eu estou agora no carro, eu vou e coloco a palavra. Aonde eu estou com o fonezinho escutando a palavra. E isso tem feito algo extraordinário na minha vida. Mateus 7, 9 e 11 diz: Qual de vocês e seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Sabe por que muitas vezes temos dificuldade de descansar, de pedir para Deus? Porque muitas vezes ainda não reconhecemos Deus como um Pai. Nós falamos de Deus, nós falamos que Deus é bom, é maravilhoso, mas nós não ainda reconhecemos Ele verdadeiramente como um Pai. Quando nós éramos crianças, nós não pedíamos coisas para os nossos pais. A gente não ia lá e dizia, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. E muitas vezes a gente tinha confiança de trazer algo para o pai, nosso pai terreno. Mas nós falamos de Deus, mas muitas vezes não reconhecemos Ele, não tomamos posse que Ele é o nosso pai. Nós sabemos falar dele, mas não tomamos posse na nossa vida que ele é o nosso pai e que ele faz todas as coisas. Imagine, eu botei aqui, nós como pai não temos coragem de dar algo para o nosso filho que vai prejudicá-lo. Queremos sempre dar o melhor e tudo o que está em nosso alcance. Imagine Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o dono da ouro e da prata. Gente, se nós estiver passando por alguma situação, Deus vai mover até um ímpio para mudar a nossa situação. Deus inclina o coração do ímpio a favor de nós, porque nós somos filhos dele. E ele nos ama com responsabilidade. Ele nos cuida com responsabilidade, não é de qualquer jeito. E nós precisamos tomar posse e valorizar isso.
Nós precisamos valorizar essa responsabilidade que Deus tem com a nossa vida. Muitas vezes nós não temos essa consciência e vivemos a vida de qualquer jeito. Deus nunca é indiferente com as nossas necessidades. Ele nunca vai dar prejuízo ou dor quando nós precisamos de algo. Deus é um Deus de amor, é um Deus de confronto, é um Deus de justiça. E glória a Deus por esse amor, por essas palavras de confronto, por essas palavras de justiça que Ele tem sobre a nossa vida. Não é um Deus de condenação, de julgamento, mas é um Deus de amor, de responsabilidade com seus filhos. Muitas vezes nós que não somos responsáveis com o Pai, Deus não nos, Deus não nos responde como Pai, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Ele responde como um Pai de amor, mas nós não damos ouvidos para Ele. Não aceitamos, não queremos aceitar. Tudo que o Senhor nos proporciona é por amor e vai ser sempre o melhor. Quando pedimos algo e a resposta parece demorar, não é porque Ele está dando pedras, mas porque Ele está preparando o melhor. Nós precisamos aquietar nossa alma e deixar o Senhor fazer. Não, Ele não tem dado, Ele não tem preparado, demorado para entregar. É no tempo dele. Ele apenas está preparando o melhor para as nossas vidas. Nós, pais terrenos, somos muito limitados, mas ainda assim damos coisas boas. E esse é o nosso problema. Nós limitamos Deus e queremos dizer a Ele o que é bom para nós e o que não é. Pare de limitar Deus na sua vida. Pare de dizer para Ele o que é bom e o que não é para o Senhor. O Senhor sempre vai nos dar aquilo que nos fortalece, que nos cura, que nos amadurece, que nos aproxima dele. E esse processo vai doer, vai demorar, mas a vitória vem. Nós precisamos apenas viver o processo e não deixar de viver ele, não desistir na metade do caminho, nem burlar para ser mais rápido. Viva o processo, um dia a cada dia. Mateus 6:27 diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora que seja a sua vida. Jesus quer nos mostrar que a ansiedade é inútil para mudar aquilo que está além do nosso controle. A ansiedade não produz resultados práticos, ela produz confusão, perturbação, desequilíbrios e tomamos decisões erradas, desalinhadas com o coração do Pai. Mesmo que nos preocupamos demais, ficamos nervosos, pensamos em 1000 possibilidades, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar o que vai acontecer na prática. Nada. A ansiedade só consome energia, mas não resolve nenhum problema. Ela só consome as tuas forças. Ela te deixa desequilibrada emocionalmente e você sai tomando decisões erradas por não confiar no Senhor. E a pergunta que eu quero deixar para nós refletir é: em que área que eu tenho gastado energia preocupando-me ao invés de agir em fé? E eu quero deixar a passagem bíblica também, Filipenses 4:6, que diz, deixa eu só abrir ela aqui. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus, só não pegue ele de volta. Apresente, entrega, confia. A nossa geração hoje, ela está vivendo um tempo de informação e nada de transformação. Isso tem afetado muitas pessoas. Temos muitas informações, mas as pessoas não se permitem ser transformados de dentro para fora. Elas querem continuar vivendo na mesma vida. Estamos vivendo um tempo de recurso, mas sem dependência de Deus. Que nós possamos refletir sobre isso. Se estamos tendo muita informação, muito recurso e não estamos sendo transformadas e nos tornando dependentes de Deus. Amém?
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos fazer a ceia, Daia. Eu vou estar orando então pelo suco e pelo pão, consagrando. E antes de você comer o pão, eu gostaria que você tivesse um momento com o Pai, pedisse perdão por toda a ansiedade que tu tem gerado, pela necessidade de conhecer o teu futuro, que tu possa entregar tudo ao Senhor. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, agradecendo pelo teu amor, o teu favor, a tua graça e a tua soberania, Pai. Eu quero, Pai, consagrar este pão e esse suco, Senhor, te agradecendo pelo teu amor, Senhor. Obrigada pela tua morte na cruz, obrigada porque tu não desistiu de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o futuro, Senhor, pertence a ti, não pertence a nós. Nos perdoa, Pai, por todo momento, Senhor, que tivemos de ansiedade, que consumiu o nosso coração, o nosso tempo, a nossa energia, quando nós poderíamos estar orando e agradecendo o teu poder, o teu amor e entregando tudo a ti, Senhor. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque quando tu estavas sentado com os discípulos, Pai, tu tinha um traidor ali na mesa, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, tu continuou, tu sabias, Senhor. Mas tu não desistiu, tu não parou, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu não desistiu de nós. E tu não parou, Senhor, pelos nossos pecados, mas tu nos amou, Senhor. Obrigada por esse olhar de amor, de compaixão, de bondade, de fidelidade conosco, Pai. Que possamos, Pai, confiar dia após dia em Ti, Senhor, viver cada dia o seu dia, Senhor. Que nós não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, Pai, porque Tu és o grande eu sou. Tu não dorme, Tu nem cochila, Pai, Tu conhece todas as coisas, Pai. Tu conhece a intenção do nosso coração, o nosso agir, o nosso manifestar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Pai. E nos ajuda, Pai, a alinhar todos os dias com o Teu coração, Senhor, para que não sejamos pessoas, Pai, distraídas nesse mundo, Senhor, mas pessoas em alertas, atentas, Pai, para levar o Teu Evangelho, levar o Teu amor, a Tua palavra, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. E levar, Pai, esse Deus que cuida do que nós precisamos, que elas não precisam se preocupar, Pai, mas descansar, confiar, orar, entregar tudo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Glorificado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Santo, santo Tu és, Pai. Poderoso és Tu, Senhor. Obrigada, Senhor. Podemos todos comer do pão. Que ao beber desse cálice agora, Senhor, nós possamos ser curadas, libertas, Pai, de toda ansiedade, Senhor, de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Podemos todos beber. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.